Olá pessoal, vamos ver algumas funções gerais que são comuns a todos os dashboards. Vamos começar vindo aqui em informações e vamos ver que aqui a gente tem uma guia de interatividade. Para quase todos os componentes do dashboard, a gente pode marcar que ele é filtro mestre único ou filtro mestre múltiplo, e também a função de expandir para o gráfico, Trimap, gráfico de pizza, grade, indicadores, cartões. Todos esses componentes nos permitem essa interatividade, o mapa também. Então, como que funciona essa parte? Por exemplo, eu tenho um gráfico e eu quero que ao clicar em alguma barrinha dele, toda a minha aba apareça os dados referentes ao valor que foi selecionado na barra do gráfico. A gente vem em informações, marca a opção filtro mestre único, por exemplo. Se eu clicar aqui no mês 4, todo o conteúdo da minha aba vai para o mês 4 e assim por diante. Selecionando o filtro mestre único, a gente só consegue clicar em uma barrinha por vez. Para a gente selecionar mais que uma, a gente precisa deixar na opção filtro mestre múltiplo. Dessa forma eu consigo selecionar mais que um item apertando o botão CTRL do nosso teclado na versão desktop, e caso esse projeto seja publicado na web, o sistema irá criar um outro botãozinho do lado do exportar que a pessoa seleciona para poder clicar em mais que uma barra. Para voltar ao estado inicial, a gente clica no botão de limpar. Essa opção a gente pode utilizar no Trimap, pode utilizar numa grade, por exemplo, se a gente selecionar que ela é filtro múltiplo. Conforme a gente vai selecionando a linha, o conteúdo da nossa aba vai se alterando e a gente pode selecionar mais que uma linha apertando o CTRL do nosso teclado. Um outro item que a gente tem aqui no nosso painel é o grupo. Vamos criar um grupo. O grupo serve para a gente separar alguns elementos que a gente não quer que seja afetado por filtros que a gente esteja usando no dashboard. Por exemplo, vamos colocar um Trimap nesse grupo e vamos colocar o campo vendedor. Quando a gente selecionar um vendedor aqui, por exemplo, o vendedor E, o sistema alterou o conteúdo do Trimap, porém não alterou o conteúdo geral da minha aba, dos outros indicadores. E quando a gente selecionar um filtro aqui, por exemplo, o filtro de grupo B, o sistema vai alterar todo o conteúdo da aba, menos o que está dentro do grupo. Caso a gente queira que, ao alterar um filtro geral aqui do dashboard, ele altere também o conteúdo do grupo, a gente precisa selecionar o grupo, vir em informações e desmarcar a opção ignorar filtro mestre. A gente desmarcando essa opção, ao selecionar um grupo, o sistema vai alterar para a gente os dados também que tem dentro do meu grupo. E quando eu selecionar um vendedor, por exemplo, o vendedor C, continua não afetando o que está fora do nosso grupo, só vai afetar o que estiver dentro do nosso grupo. Dessa forma a gente consegue deixar mais organizados os elementos que a gente queira que fique dentro do grupo, inclusive separando indicadores, né? Destacando os indicadores que estão dentro do grupo, que a gente consegue alterar o nome do grupo, clicando no botão direito, editar nomes. Uma outra opção que a gente tem aqui no dashboard de opções gerais, a gente pode pegar um componente que a gente já desenvolveu, que está pronto, e duplicar ele. A gente clica com o botão direito em cima do componente e vamos em duplicar. O sistema duplica esse componente para a gente depois só altera um ou outro item que a gente precise personalizar. Para apagar o componente, podemos clicar com o botão direito, deletar, ou simplesmente vir no deletar que tem na nossa página principal do dashboard. Podemos alterar o título do dashboard também, clicando no ícone título. Na guia dashboard a gente pode vir no título, alterar o nome, podemos carregar uma imagem para esse título também, escolher o posicionamento do título, se é à esquerda ou se é centralizado, e também dá para a gente deixar o filtro invisível, caso a gente preferir. Para cada componente que a gente cria, a gente tem uma opção de editar filtro. Essa opção é um filtro fixo, que o cliente não vai ter acesso, só a gente que está desenvolvendo o dashboard. Então a gente clica nessa opção, vamos aqui adicionar uma condição. Aqui ele está dos campos que a gente está utilizando nesse gráfico, e a gente consegue deixar algum filtro fixo aqui. Por exemplo, se a gente tiver um campo que seja necessário listar somente onde o status esteja igual ativo, onde o valor de venda seja maior que um determinado número, então a gente utiliza essa opção de filtro.
Caso o campo que a gente queira utilizar como filtro não seja listado aqui, ou seja, ele não está na dimensão aqui do nosso argumento, a gente consegue arrastar esse campo. A gente arrasta esse campo e vamos colocá-lo nas dimensões dos dados ocultos. Por exemplo, vamos colocar aqui o campo de data. Coloquei nos dados ocultos, aqui ficou ano, porém eu vou colocar que eu quero somente o mês. Clicando aqui agora em editar filtro, se a gente observar, quando a gente adicionar uma condição, o sistema listou para a gente o campo data mês. Eu posso fazer uma condição aqui que eu quero, por exemplo, somente uma data maior que um determinado número ou qualquer data de. Vamos selecionar o valor de março, a gente vem no mais, qualquer data de março ou maio. Quando a gente aplica, o sistema vai listar para a gente somente essas datas. Ou podemos também fazer uma comparação para pegar somente indicadores do mês atual. Para isso a gente precisaria criar uma fórmula. Para criar uma fórmula, a gente vem em fonte de dados e a gente tem a opção aqui de adicionar campo calculado. Nessas opções a gente pode criar fórmulas do tipo datetime, lógico, funções agregadas, matemática e texto. Podemos criar uma fórmula, por exemplo, para listar o dia atual, o mês atual, cortar uma string, uma fórmula lógica, se um status estiver igual a 0, eu quero que exiba a opção não ativo e assim por diante. Vamos criar um exemplo aqui de fórmula para cortar, por exemplo, esse nome aqui, ó, cliente, o nome do cliente. Então a gente pode criar aqui uma fórmula utilizando if, que é uma opção lógica, e a gente vai utilizar uma outra função aqui que é além, que essa função ela conta quantos caracteres tem numa string. Conforme a gente vai digitando aqui o nome da função, o sistema exibe para a gente como que funciona a função e qual que é o parâmetro que ela recebe. Então no caso dessa função len, vamos digitar aqui o campo que a gente quer. Caso esse campo aqui seja maior que 10, eu quero cortar. Para a gente cortar, a gente vem na função de texto, existe uma função chamada substring, que é uma função que a gente consegue utilizar para cortar caracteres. Então, substring, vamos digitar o nome do campo, vamos cortar da posição 0 até a posição 10. Se não, que é o parâmetro que vem depois da vírgula, a gente quer exibir o nome completo do cliente. Aqui a gente pode ainda concatenar. Vamos colocar 3 pontinhos. Vamos dar um OK aqui. Dessa forma, o sistema cria para a gente um campo calculado. Podemos clicar com o botão direito, renomear. Então, cliente string, por exemplo. Quando eu arrastar esse campo para cá para a grade, a gente tem o nome do cliente aqui cortado em 10 caracteres. Outros exemplos de funções, podemos calcular, por exemplo, o prazo médio. No caso aqui, ó, a gente pegou o prazo médio, somou ele com o campo de valor total e dividiu pelo valor total. Nesse caso, a gente tem que utilizar a palavra sum para poder somar o campo. E aqui, opcionalmente, a gente pode converter para decimal ou para inteiro. E assim por diante. Podemos calcular a margem e qualquer outro tipo de cálculo que seja necessário utilizando o campo calculado. De feito a fórmula, a gente pode aproveitar essa mesma fórmula para utilizá-la numa outra aba, por exemplo. Vamos clicar aqui em Pagar Receber. Podemos vir na opção Desenvolvimento, Campos Calculados. O sistema vai listar todos os campos calculados que a gente tem no projeto. A gente pode selecionar algum e clicar no botão Adicionar. Será exibida uma mensagem que o campo foi adicionado ao data source. A gente clica no botão Sair. Podemos utilizar esse campo agora nesse data source. Caso necessário, a gente pode digitar o campo e alterar alguma informação. Voltando aqui na nossa aba comercial, na guia Informações, a gente tem uma opção de filtro entre fontes de dados. Essa opção é utilizada para a gente vincular a duas fontes de dados diferentes. Por exemplo, eu tenho um filtro feito aqui de UF, que é do meu data source demonstração aba 2.
E eu tenho uma outra fonte de dados chamado mapas. Nessa fonte de dados eu também tenho um campo de estado, da sigla do nosso estado. Vou criar aqui uma grade para listar o conteúdo desse data source mapas. Então vou arrastar o campo F e vou arrastar algum campo aqui para fazer uma contagem. Prontinho, estou contando aqui a quantidade que eu tenho por sigla de estado. Nesse caso, quando eu seleciono a minha UF aqui, por exemplo, eu vou selecionar São Paulo. O sistema alterou para a gente todas as abas, com exceção da grade 2, que foi a grade construída com o Data Source Mapas. Para a gente conseguir que esse filtro da demonstração 2 seja efetuado aqui também na fonte de dados do Mapas, a gente necessita que o nome do campo seja exatamente igual, ou seja, o campo em comum entre as duas fontes de dados tem que ser exatamente o mesmo. Então vamos editar aqui a query da nossa fonte de dados mapas. E o campo que eu tenho como UF sigla, vou renomeá-lo para o mesmo nome de campo que eu tenho na fonte de dados demonstração 2, que é o campo estcli. Vamos clicar aqui em salvar e sair. O sistema deu uma mensagem aqui que o campo que estava anteriormente não existe mais, porém vamos vincular o novo campo para cá. Prontinho. Mesmo assim, quando eu filtro algum item aqui, o sistema não vai pegar esse item na grade 2. Por quê? A gente precisa vir aqui na guia informações e a gente precisa marcar a opção filtro entre fonte de dados. Dessa forma, conforme a gente selecionar aqui, ó, a gente viu que já alterou, o sistema vai filtrar o conteúdo da nossa fonte de dados demonstração 2 e também o conteúdo da nossa fonte de dados mapas. Conforme a gente seleciona, caso tenha dados em comum, o sistema vai alterando para a gente em tempo de execução. Dessa forma, a gente pode relacionar mais de uma fonte de dados na nossa aba, executando filtros normalmente. Podemos alterar aqui a visualização do nosso painel. A gente tem algumas visualizações aqui disponíveis. Por exemplo, vamos colocar uma visualização aqui. Conforme a gente vai clicando ali, o sistema vai alterando para a gente. Caso a gente for utilizar o projeto na web, a visualização disponível para a web é somente a primeira visualização, que é a padrão, e temos também a segunda visualização, que é a visualização escuro. Essas duas visualizações estão disponíveis para a versão web e as demais visualizações para a versão desktop. Obrigado e até logo!